A doença profissional, ela é particular a uma determinada profissão. E a doença do trabalho? Eu estou aqui no estúdio, trabalhando, tá Tatiana aqui no estúdio, só que aqui tem muito ruído, tá? Eu sou digitador, Tatiana é coordenadora. Vamos supor que ela seja supervisora de produção. Só que os dois começaram a desenvolver perda auditiva. Tá? O pessoal Bill chamava, a gente fazia, oi, o quê? Né? Então começou a desenvolver perda auditiva. E foi diagnosticado que é uma PAI, perda auditiva induzida pelo ruído. Certo? Então, tanto eu que sou digitador quanto Tatiana adquiriu, começou a desenvolver isso. Então, é uma doença, tá, adquirida, desencadeada em função das condições, essas condições especiais que nós chamamos, traduzimos para ambiente. Então, o ruído, ele é oferecido pelo ambiente. Aí é que está a questão de doença do trabalho. O ambiente é que vai oferecer. Ela está para mim, como está para a Tatiana, como está para a Billy, que está ocupando aquele mesmo ambiente. Já a doença profissional, ela está apenas para a pessoa que desenvolve aquela profissão, tá? Que desenvolve aquela atividade. Então, aí é que está a diferença, doença profissional e doença do trabalho. Vamos seguir em frente, vamos lá, Billy. Aí vem outra parte importante, já foi falado na legislação, mas quando se trata, pessoal, de responsabilidade civil e criminal, quando se fala de aspectos legais, não pode se esquecer, em hipótese nenhuma, da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Em momento nenhum podemos esquecer da CAT ou do CAT, que é um documento, tá? Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, a comunicação de acidente do trabalho, ela é embasada, salvaguardada ou garantida pelo artigo 22 da Lei 8213 de 1991, a mesma lei que estamos citando até agora. Ela deve ser feita pela empresa ou pelo funcionário ou por entidade pública, tá? Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer, desenvolver, tá? E preencher a CAT. Na falta desta, tem pelo próprio acidentado, pelos seus dependentes, entidade sindical, médico assistente ou autoridade pública. Então, qualquer pessoa hoje pode fazer a CAT. Quais são os prazos? Aí é que eu vou enfatizar e vou bater em cima disso, tá? Ah, professor, eu consegui dar uma entrada da CAT com 30 dias de atraso. Aceitou? Tranquilo. Mas se a norma existe, a Previdência Social diz que o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao acidente, tá? E de imediato em caso de morte. Então, a Lei 8213 fala isso, então nós temos que cumprir. Se você conseguiu dar entrada depois de 15, 20 dias, tranquilo, né? Aceitaram, tranquilo, mas nós temos que ensinar o certo. Então a norma diz, o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao acidente. Se o acidente foi hoje, tá? Se o acidente foi hoje, aí o que é que eu tenho? Eu tenho hoje, vamos supor, são 14 horas e 20 minutos, tá? Eu tenho até 14 horas e 20 minutos do outro dia, ou seja, um dia útil, 24 horas úteis, para comunicar esse acidente. Qual a forma? Ela pode ser em formulário próprio, inclusive nós já mostramos esse formulário, se não me falha a memória, na primeira aula de prevenção de acidentes. Então, formulário próprio da CAT, disponível nas agências do INSS. Também você compra em livrarias, né? São bloquetes de formulários oficiais, ou via internet, www.mpas.gov.br. Você baixa o download do programa, tá certo? Para comunicar o CAT. Só que quando você for comunicar, você faz uma pré-comunicação, depois tem que informar os dados da empresa, tem que informar o CID também da ocorrência, certo? Mas hoje é tudo mais fácil com o uso da informática. Vamos lá, Billy. Os benefícios previdenciários, né? Tratando de acidentes. Só para que você tenha um bom conhecimento aí quanto a isso.
Aposentadoria por invalidez. O artigo 42 da mesma lei, 8213, de responsabilidade acidentária e previdenciária, diz que a pessoa que é incapaz e insuscetível de reabilitação, ela vai ter direito a 100% do salário de benefício mais 25% se necessitar de assistência, tá? É chamado aposentadoria por invalidez. Auxílio doença acidentário. Artigo 59 e seguintes artigos, né, falam da questão do afastamento. Quando o acidentado é afastado por mais de 15 dias, certo? Lembre-se e fiquem sabendo, quando existe o acidente, a empresa é responsável pelos primeiros 15 dias do acidentado. Após o 16º dia, é responsabilidade do INSS. Se o acidentado for ficar afastado por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, a responsabilidade é do INSS, tá? Então, 91% do salário de benefício. Pensão por morte, o artigo 74 e seguintes. Devido ao conjunto de dependentes, é dada ao conjunto dependente caso o previdenciário, tá, o segurado, sofra algum acidente que venha levar ele a óbito. 100% do valor da aposentadoria por invalidez. Auxílio acidente, artigo 86. Sequela definitiva, redução da capacidade de trabalho, 50% do salário benefício. Vou explicar um pouquinho isso. Isso é chamado, tem um códigozinho no INSS, chamado SGBNI. Vamos supor, meu grande diretor de TV, Billy, né, como não podia deixar de escapar ele, é meu exemplo. Vamos supor que ele sofreu um acidente, ficou afastado por 2 meses, né? Só que Billy, quando voltou, Billy não pôde mais exercer sua função de diretor, porque voltou com a mão entrevada, né? Aí o que acontece? Só com a outra mão funcionando. Aí o que acontece? O INSS vai fazer uma perícia, vai readaptá-lo a outra função e ele vai ficar recebendo, tá, um auxílio acidente que é vitalício, tá, e vai ser até o final da vida dele, que no caso dele teve redução da capacidade de trabalho, ele geralmente vai receber 50% do seu salário benefício até o final da vida dele, certo? Por conta daquela incapacidade que ele teve. Mas ele continua trabalhando, tá? Ele vai continuar trabalhando. Então isso aí é que é o auxílio acidente. Agora as responsabilidades do empregador. Vamos lá, Billy. Bota pra gente aí. Falar um pouquinho de responsabilidade, tá? Tanto do empregado quanto do empregador. O empregado é bem fácil, você sabe que tem que cumprir as normas, tá? Seguir as orientações de segurança, não pode se negar o uso do equipamento quando for obrigatório, e assim sucessivamente. Mas as responsabilidades do empregador, ela é um pouquinho mais ampla, tá? Acidentes do trabalho, eles são fenômenos previsíveis, tá? São fenômenos previsíveis, fatores capazes de provocá-lo estão presentes na atividade laboral, no trabalho em si, podendo ser eliminados ou neutralizados. São também passíveis de prevenção. O artigo 19 da Lei 8213/91 diz que se deve adotar e usar as medidas coletivas e individuais de proteção, prestar informações pormenorizadas sobre os riscos. Então, isso aí é responsabilidade do empregador. A própria lei, tá, 8213 diz que o empregador ele deve adotar e usar as medidas coletivas e individuais de proteção e deve prestar informações pormenorizadas sobre os riscos, tá? Responsabilidades do empregador. Como eles são passíveis de prevenção, o incisos do artigo 157 da CLT diz que se deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho, tá? É responsabilidade do empregador. Se deve instruir os empregados para evitar acidentes ou doenças. Você, como futuro técnico em segurança, deve-se ter programas de treinamento, tá? Programas de capacitação para a questão de prevenção de acidentes. O inciso 22 do artigo 7º da Constituição Federal diz que é de responsabilidade também do empregador a redução dos riscos inerentes ao trabalho
por meio das normas regulamentadoras, tá? Se deve seguir as NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que você já sabe que ela foi instituída, as normas regulamentadoras foram instituídas pela portaria 3214 de 1978, tá? Então vamos lá. Responsabilidades do empregador. A responsabilidade do empregador na esfera penal,